Luísa acordou com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas amplas de seu quarto. A mansão onde vivia com seu pai era um símbolo de opulência, com móveis antigos, obras de arte valiosas e jardins perfeitamente cuidados. Apesar de todo o luxo, Luísa sentia um vazio constante em seu peito. Sua vida parecia uma gaiola dourada, cheia de regras e expectativas. Seu pai, um poderoso empresário bancário, estava frequentemente ausente, imerso em seus negócios. Quando presente, ele era frio e distante, preocupado apenas com o sucesso financeiro e a manutenção da imagem pública. Luísa mal conseguia se lembrar da última vez que haviam tido uma conversa verdadeira. Naquela manhã, a casa estava em alvoroço. Uma grande festa estava sendo organizada para a noite, um evento que reuniria os mais influentes nomes da sociedade. Luísa observava as preparações com desinteresse, sabendo que mais uma vez seria uma noite de sorrisos forçados e conversas superficiais. Senhorita Luísa, a estilista chegou para o seu vestido, anunciou uma empregada. Luísa suspirou, levantando-se para mais uma sessão de provas de roupas que não significavam nada para ela. Enquanto experimentava o vestido exuberante, sentia-se cada vez mais desconectada de tudo ao seu redor. À medida que a noite se aproximava, a casa se enchia de convidados elegantemente vestidos. Luísa, agora trajando seu vestido de gala, desceu as escadas, recebendo cumprimentos vazios e elogios mecânicos. A festa estava em pleno andamento, mas ela sentia-se uma estranha em meio àquela ostentação. Mal sabia Luísa que aquela noite, que começara tão monótona, mudaria sua vida para sempre. Luísa não poderia imaginar que entre os convidados havia alguém que a estava observando. A festa estava em pleno vapor. As risadas ecoavam pelos salões, e as taças de champanhe brilhavam sob as luzes dos lustres de cristal. Luísa, tentando parecer interessada, participava das conversas, mas sua mente estava distante. Tudo aquilo parecia uma encenação sem fim. De repente, uma comoção começou perto da entrada principal. Gritos e sons de luta quebraram a harmonia artificial da festa. Luísa virou-se para ver o que estava acontecendo, mas antes que pudesse entender, viu homens armados invadindo o salão. Os convidados, em pânico, começaram a correr em todas as direções. Todo mundo no chão. Agora, gritou um dos saqueadores, sua voz firme e ameaçadora. O pânico tomou conta de Luísa enquanto ela tentava processar a situação. Em poucos minutos, o salão estava tomado pelos saqueadores, e as saídas bloqueadas. A atmosfera de pavor era sufocante. Os olhos de Luísa encontraram os de um dos invasores, um homem alto com uma expressão endurecida. Ela reconheceu nele algo diferente, uma faísca de humanidade que os outros pareciam não ter. Antes que pudesse reagir, sentiu mãos rudes agarrando seus braços. "Você vem conosco", disse o saqueador que parecia ser o líder. Luísa tentou resistir, mas era inútil. Luísa tinha apenas 19 anos, a sua estatura pequena e magra passa a impressão de uma mulher totalmente frágil. Ela foi arrastada para fora da mansão, seu coração batendo descontroladamente. As luzes da festa ficaram para trás enquanto era empurrada para dentro de uma van escura. A viagem até o esconderijo foi longa e silenciosa. Luísa, assustada, manteve-se em silêncio, observando os saqueadores ao seu redor. Cada quilômetro percorrido afastava mais de sua vida de conforto e segurança. Finalmente, a van parou em um local desolado. Luísa foi puxada para fora e levada para um porão úmido e frio. As paredes de concreto e o cheiro de mofo a fizeram tremer. Sua nova realidade era assustadora e incerta, e ela se perguntou desesperadamente o que o futuro reservava para ela. Luísa imaginava coisas horríveis que poderia acontecer com ela, e todos os saqueadores admiravam a beleza espetacular de Luísa. Luísa estava sentada no canto do porão, tentando manter a calma enquanto seus olhos ajustavam-se à escuridão.
O frio a envolvia, e ela abraçou os joelhos para se aquecer. A porta se abriu com um rangido, e um dos saqueadores entrou carregando uma bandeja com comida simples. Era o mesmo homem alto que ela tinha notado antes. Ele colocou a bandeja no chão, sem dizer uma palavra. Luísa, ainda assustada, hesitou antes de pegar a comida. Você precisa comer, disse ele, sua voz surpreendentemente suave. É a única maneira de se manter forte. Quem é você? Perguntou Luísa, sua voz trêmula. Meu nome é Lucas, respondeu ele, sem olhar diretamente para ela. Estou aqui para garantir que você esteja bem. Ela percebeu que, apesar de sua aparência dura, havia uma gentileza em seus olhos. A suspeita inicial de que ele era diferente dos outros parecia se confirmar. Nos dias que se seguiram, Lucas era o único saqueador que Luísa via com frequência. Ele trazia comida, verificava as suas condições e, ocasionalmente, trocava algumas palavras com ela. Lucas trazia roupas novas para Luísa, ele virava-se de costas quando ela trocava as suas roupas e a respeitava em todos os momentos. Por que você está fazendo isso? Perguntou Luísa um dia, sua curiosidade superando o medo. Por que você se importa? Lucas hesitou antes de responder. Nem todos aqui são monstros, Luísa. Alguns de nós estão presos em situações que não podem controlar. Essas palavras ficaram com Luísa, e uma tênue confiança começou a se formar. Ela ainda estava assustada e incerta sobre o futuro, mas a presença de Lucas oferecia um pequeno consolo. Aos poucos, eles começaram a conversar mais, compartilhando histórias e pensamentos, e essa conexão inicial plantou as sementes de um vínculo mais profundo. Luísa começava a pensar em Lucas de uma forma diferente. Com o passar dos dias, as interações entre Luísa e Lucas se tornaram mais frequentes e significativas. Luísa começou a conhecer mais sobre a vida de Lucas e as circunstâncias que o levaram a se juntar aos saqueadores. Ele contou como a pobreza e a falta de oportunidades o forçaram a tomar decisões desesperadas. Eu nunca quis essa vida, confessou Lucas uma noite enquanto trazia uma manta extra para Luísa. Mas às vezes a vida não te dá muitas escolhas. Luísa sentiu empatia por ele. Ela também se abriu, falando sobre sua vida de luxo e as expectativas sufocantes de sua família. Revelou como se sentia aprisionada em sua própria casa, apesar de toda a riqueza que a cercava. Você é mais forte do que pensa, Luísa, disse Lucas, seus olhos refletindo uma sinceridade que ela raramente via. Você tem um espírito livre, mesmo que tenha sido mantido em uma gaiola dourada. Em uma tarde, quando o chefe não estava no cativeiro, uma dos saqueadores entrou no quarto que escondiam Luísa e a viu dormindo sobre um colchão. Ele ficou admirando como a beleza exuberante de Luísa, e ao dar margem aos seus pensamentos, ele se aproximou dela, e ao chegar perto, Luísa despertou, mas antes que pudesse gritar, aquele homem forte e bruto tapou a boca de Luísa com as suas mãos e começou a tocar nos seus cabelos. Os olhos de Luísa estavam arregalados e o medo a deixava gelada. Luísa queria gritar, mas não conseguia, e naquele momento ela pensava: Lucas, onde você está? Antes que aquele homem bruto pudesse começar a dar asas à sua imaginação, Lucas entrou no quarto e viu toda aquela cena. Lucas empurrou ele e ele avançou em uma luta corporal com Lucas. Ele dizia: você não tem o direito de me fazer parar, eu a desejo e hoje ela será minha. Lucas estava furioso com aquela situação, e então disse a ele: o chefe saberá disso e quero ver como você se explicará a ele. Nesse momento o homem bruto e descontrolado foi voltado à razão do seu pensamento e sem dizer uma palavra saiu do quarto deixando Lucas e Luísa a sós. Lucas deu a mão a Luísa e ela o abraçou, chorando muito ela agradeceu a Lucas por tê-la protegido daquele homem. Essa proteção e compreensão mútua criou um laço que crescia a cada dia, já havia se passado 15 dias que Luísa estava em cativeiro. Lucas se tornou mais protetor,
garantindo que Luísa estivesse segura e cuidada, e ela, por sua vez, começou a confiar nele de verdade. Momentos simples, como dividir uma refeição ou conversar sobre sonhos e medos, tornaram-se preciosos para ambos. E Luísa começará a perceber que Lucas era totalmente diferente de todos aqueles homens brutos que a tomara de sua casa. Uma noite, enquanto os outros saqueadores estavam adormecidos, Lucas levou Luísa para fora do porão para que ela pudesse sentir o ar fresco e ver o céu estrelado. Eu queria te mostrar algo bonito, disse ele, segurando sua mão. Olharam para as estrelas em silêncio, sentindo uma conexão que transcendia as circunstâncias em que se encontravam. Era um momento de paz em meio ao caos, e ambos sabiam que algo profundo estava se formando entre eles. Esses momentos de ternura e compreensão mútua fortaleciam o vínculo entre Luísa e Lucas. O medo e a incerteza ainda estavam presentes, mas agora havia também esperança e um sentimento de que juntos poderiam encontrar um caminho para a liberdade. Lucas permitiu que Luísa tomasse um banho, e ela, aproveitando a noite linda que estava lá fora, meio que sem jeito, aceitou. Enquanto Luísa tirava aquela roupa suja, Lucas vira-se de costas respeitando-a. À medida que os dias se transformavam em semanas, o vínculo entre Luísa e Lucas se tornava cada vez mais evidente, e isso não passou despercebido pelos outros saqueadores. Murmúrios e olhares suspeitos começaram a circular no esconderijo, criando uma tensão palpável. Lucas estava ciente do perigo crescente. Ele sabia que proteger Luísa poderia colocar ambos em risco, mas a ideia de deixá-la desamparada era insuportável. Em seu interior, travava uma batalha constante entre a lealdade ao grupo e os sentimentos que desenvolveu por Luísa. Você está se arriscando demais, avisou um dos saqueadores, Rogério, ao perceber a frequência com que Lucas se aproximava de Luísa. Lembre-se de onde estão suas lealdades. Lucas apenas acenou com a cabeça, mas por dentro sabia que suas lealdades estavam mudando. Cada vez mais, ele se via questionando as decisões do grupo e os métodos brutais que usavam para ameaçar a família de Luísa e até mesmo sobre a forma que eles escolheram para viver. O que ninguém sabia é que o chefe do bando era o pai de Lucas, e ele já havia sido um dos funcionários mais leais do pai de Luísa, até que, por mero interesse, a sua namorada, que também era funcionária do banco, o trocou pelo pai de Luísa. Luísa também sentia a crescente tensão. Embora confiasse em Lucas, ela sabia que a situação estava se tornando insustentável. O que vamos fazer, Lucas? Perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Eles estão começando a suspeitar. Eu sei, respondeu Lucas, sua expressão sombria. Estou tentando pensar em uma saída, mas não será fácil. As noites se tornaram mais inquietas, com Lucas patrulhando os arredores do porão, sempre em alerta. Ele sabia que um passo em falso poderia significar o fim para ambos. A pressão aumentava, e a necessidade de uma solução rápida era cada vez mais urgente. A relação que os unia, agora fortalecida, era também a fonte de maior perigo. Lucas sabia que estava chegando o momento de tomar uma decisão definitiva, que poderia mudar suas vidas para sempre. A tensão no esconderijo era palpável. Lucas sabia que não poderiam continuar assim por muito mais tempo. Ele passou noites em claro, elaborando um plano para tirar Luísa dali. Cada detalhe precisava ser perfeito, pois qualquer erro poderia ser fatal. Precisamos sair daqui, disse Lucas para Luísa, sua voz baixa e urgente. Tenho um plano, mas vai ser perigoso. Eu confio em você, respondeu Luísa, segurando sua mão. Estou pronta para fazer o que for preciso. Lucas explicou o plano. Eles fugiriam durante a troca de turnos dos vigias, quando a segurança estaria mais relaxada. Usariam uma passagem pelos fundos do porão, que Lucas havia descoberto recentemente. De lá, seguiriam por um matagal até chegarem a uma estrada abandonada, onde esperariam pelo amanhecer antes de procurar ajuda.
Os dias seguintes foram dedicados aos preparativos. Lucas reuniu provisões discretamente e garantiu que Luísa estivesse pronta para a jornada. Eles praticavam movimentos silenciosos e comunicavam-se por sinais para evitar chamar a atenção. Na noite planejada, a tensão era quase insuportável. Lucas e Luísa esperaram até que a casa estivesse em silêncio. Com passos cautelosos, eles deslizaram pela passagem secreta. Cada ruído parecia amplificado no silêncio da noite, mas eles continuaram, guiados pela determinação e pela necessidade de liberdade. Ao alcançarem o matagal, Luísa sentiu o coração disparar, mas Lucas estava ao seu lado, firme e decidido. "Vamos conseguir", sussurrou ele, apertando a mão dela. Atravessaram o matagal com cuidado, desviando de galhos e pedras, atentos a cada movimento. Aproximadamente 1 hora após eles saírem do cativeiro, o homem bruto que tentou contra Luísa, despertou e foi até o quarto dela para terminar o que havia pensado em começar. Ao chegar lá, ele percebeu que Lucas e Luísa já não estavam. Rapidamente acordou a todos os saqueadores e foram em busca de Lucas e Luísa pelas matas. Eles conheciam bem o caminho e por saber disso, Lucas sabia que cada segundo seria decisivo para que o plano fosse executado com sucesso. Os saqueadores conheciam um caminho mais curto e rapidamente se aproximaram do local onde Lucas e Luísa estavam. Luísa não havia percebido que ao passar pelo galho de uma árvore um pedaço do seu vestido ficará para trás, e então o homem bruto que estava atrás dela, o que a desejava, começou a gritar no meio do matagal: "Luísa, hoje você será minha princesa. Eu estou obcecado por você, só penso em você durante todos os minutos do meu dia e será aqui mesmo que nós nos conheceremos." E ele continuava a gritar: "Luísa, eu quero você, eu vou te achar." Ao ouvir isso, Luísa se desesperou e segurou forte a mão de Lucas como um pedido desesperado de socorro. De repente uma chuva forte começou a cair naquela noite, e ao olhar para frente, Lucas viu que por baixo das folhas da árvore havia um pequeno espaço, como uma pequena caverna, e ali daria para ele e Luísa se esconderem. Aquele homem bruto e os seus comparsas pararam em frente à pequena caverna e Lucas sussurrou no ouvido de Luísa: "Mantenha a calma, eu vou te proteger, ele não fará nada com você." Luísa, com muito medo, abraçou Lucas com força e Lucas sentiu como a pele de Luísa era macia e cheirosa. Após a fuga arriscada, Luísa e Lucas se veem perdidos na densa mata, longe de qualquer sinal de civilização. A noite estava fria, e o céu carregado de nuvens negras despejava uma chuva forte lá fora. Os dois estavam com medo e exaustos, sem rumo e sem saber a quem recorrer e o que poderia acontecer com eles. Mas havia algo mais profundo e sombrio que os perseguia. Os saqueadores, que estavam à caça de Luísa, sabiam que eles estavam ali na mata, e a ameaça de serem encontrados a qualquer momento fazia o medo se instalar em seus corações. Com os ventos fortes e o som da chuva abafando todos os outros ruídos, eles finalmente conseguiram relaxar os seus pensamentos ali dentro da caverna. Era um local estreito, mas suficiente para se protegerem da tempestade. A escuridão dentro da caverna era quase total, e o único som que preenchia o ambiente era o bater da chuva contra as rochas e o suspiro de seus próprios corpos exaustos. Lucas se sentou no chão frio, tentando recuperar o fôlego, e Luísa, por sua vez, começava a se sentir mal com o frio que fazia dentro do ambiente. O olhar dela o fixava intensamente, como se houvesse uma tempestade também dentro dela, uma força que ela não sabia exatamente como lidar. A chuva lá fora fazia tudo parecer ainda mais sombrio e claustrofóbico, mas algo na tensão crescente entre eles parecia chamar Luísa para um abismo desconhecido e sedutor. Uma paixão avassaladora tomava conta do pensamento de Luísa. "Lucas", ela murmurou, a voz baixinha, quase um sussurro, enquanto seus olhos se encontravam com os dele. "Eles estão nos procurando ainda, não estão?" Ele balançou a cabeça, sua expressão preocupada, mas ele não falava. A tensão que se formara entre eles parecia intransponível, e Luísa sentiu o corpo de Lucas tão próximo dela,
como se houvesse uma atração magnética que não poderia ser ignorada. O medo do que estava por vir se misturava com algo mais quente, mais urgente. Ela não sabia se era o medo que os unia ou algo mais profundo. A caverna, fria e úmida, começou a se transformar em um local quente e aconchegante. O som da tempestade lá fora parecia ser abafado pela batida acelerada de seus corações. O momento se esticava, e o espaço entre eles diminuía a cada segundo. Lucas levantou-se de repente, tirou a sua blusa e deu a Luísa para que ela se cobrisse do frio. Se aproximando dela com uma intensidade que a fez dar um passo atrás. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria mais se afastar. Com as mãos trêmulas, Luísa tocou o corpo dele, ainda em choque pelo calor que irradiava de seu corpo. Ele segurou sua mão, com uma força que a fez sentir um arrepio percorrer toda a espinha. O toque, agora, era quase como uma promessa silenciosa, um convite irresistível que Luísa não podia negar. Ela sentiu seu coração disparar, e seu corpo, apesar do cansaço, parecia querer se entregar. Lucas, e ela sussurrou, mas as palavras se perdiam quando ele a puxou suavemente para si, os lábios dele tocando os seus em um beijo urgente e quente. A tensão de semanas se desfazia nesse simples gesto, mas o beijo logo se intensificou, transformando-se em algo mais ardente, desesperado. Não havia mais palavras, apenas o ritmo de seus corpos, a sensação de estar perdidos juntos, sem qualquer direção, sem mais promessas de um futuro, apenas o momento presente. A chuva lá fora era agora um distante murmurinho, e a caverna, com suas sombras e paredes frias, parecia desaparecer. O mundo lá fora, com os perigos e as incertezas, não importava. Mas eles estavam ali, no calor de uma paixão inesperada, com as mãos e os corpos se encontrando, explorando os limites do desejo e do medo. Cada toque, cada suspiro, os envolvia mais fundo, como se aquela noite fosse um refúgio, uma última chance de sentir algo real e intenso. Lucas se afastou por um momento, seus olhos encontrando os de Luísa com uma expressão de vulnerabilidade rara. Mas logo a puxou novamente para perto, os corpos se encontrando de forma apaixonada, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, e só eles dois existissem. Cada movimento parecia ser uma resposta ao desejo, uma busca pelo amor no meio do caos e da tempestade. Enquanto a chuva continuava a bater contra as rochas, os dois se entregaram à paixão avassaladora, ignorando por um momento tudo o que estava além das paredes daquela caverna. Era como se, por um instante, o tempo tivesse parado, e eles estivessem sozinhos, com o mundo em silêncio, e só a paixão que os consumia importasse. Lucas era um cavaleiro à moda antiga, a todo momento se importava se estava sendo confortável para Luísa, ele queria que Luísa vivesse um momento inesquecível, mesmo que todo aquele momento de paixão estivesse acontecendo dentro de uma caverna. Eles eram incansáveis, e por mais de 2 vezes fizeram o tempo parar, como se naquele momento somente existissem eles dois naquela floresta. Lucas fez juras de amor a Luísa, que também correspondeu afirmando o quão apaixonada estava por Lucas. Lucas era o homem mais lindo que Luísa já havia se relacionado e para ela, já não tinha mais dúvidas de que achará o amor da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de perigo ainda pairava no ar. Eles sabiam que a qualquer momento poderiam ser encontrados. A tempestade poderia passar, mas a incerteza do que estava por vir jamais se dissiparia completamente. E, ainda assim, naquele instante, apenas o desejo e o amor que haviam florescido entre eles importavam. Após se amarem intensamente, eles adormeceram na caverna. Ao acordarem, já havia amanhecido, então Lucas disse a Luísa: "Precisamos sair daqui." Lucas e Luísa estavam escondidos em uma caverna, refugiados da perseguição dos salteadores. A caverna, antes um refúgio seguro, agora parecia um lembrete sombrio de que precisavam continuar se movendo. Decidiram seguir em frente, confiando que a selva densa ao redor os ajudaria a despistar seus perseguidores.
Caminharam por horas na selva, seus sentidos em alerta máximo a cada ruído ou movimento. A selva, com sua beleza selvagem, também era traiçoeira. Árvores gigantescas, arbustos espinhosos e a constante cacofonia da vida selvagem os envolviam. A cada passo, parecia que estavam mais longe de qualquer sinal de civilização. Ao passar pelo meio do perigo da selva, Luísa sentia-se ainda mais atraída por Lucas. Luísa sempre foi uma jovem mulher aventureira e que gostava da adrenalina. Aquele ambiente deu asas à imaginação de Luísa que desesperadamente, sussurrando, disse: "Lucas, eu te quero agora, se vocês me entendem." Lucas, de maneira avassaladora, tocou o corpo de Luísa e ali eles se amaram novamente como se não existisse mais perigo. A conexão de Luísa e Lucas era tão forte que parecia que eles já vivam aquele romance há anos, mas era apenas o começo. O homem que participou do seu desespero quando tirada à força da casa de seu pai, passou a ser o homem que Luísa amava louca e intensamente. De repente, ouviram vozes se aproximando. Os salteadores haviam rastreado seus passos e estavam novamente em sua cola. O coração de Lucas disparou, e ele agarrou a mão de Luísa, puxando-a para uma corrida desesperada pela selva. As vozes atrás deles ficaram mais altas, e a perseguição se intensificou. Os salteadores já estavam perto, e aquele homem bruto grita aos quatro ventos: "Luísa, você será minha. Eu sinto o seu cheiro, não adianta correr ou tentar se esconder, pois você será minha ainda hoje, não apenas por uma vez, mas por quantas vezes eu te desejar." Correndo sem direção certa, depararam-se com o som crescente de uma cachoeira. Chegaram à beira de um penhasco e viram a cascata que caía em um lago profundo lá embaixo. Sem tempo para hesitar, olharam um para o outro, e com um aceno de cabeça decidido, pularam. A queda foi vertiginosa, mas a água os acolheu com um impacto gelado. Emergeram na superfície do lago, ofegantes e desorientados, mas aliviados por terem escapado, ao menos por enquanto. Nadaram até a margem e saíram da água, encharcados, mas vivos. Eles chegaram à margem do rio e ali ficaram deitados por um bom tempo. Enquanto se recuperavam, notaram figuras se aproximando pela floresta. Dessa vez, não eram salteadores, mas membros de uma aldeia indígena local. Os indígenas, com olhares curiosos e cautelosos, os cercaram. Lucas e Luísa, exaustos e sem forças para resistir, foram levados para a aldeia. Na aldeia, foram tratados com respeito e cuidado. Os habitantes ofereceram-lhes comida, roupas secas e um lugar para descansar. Apesar das adversidades e da incerteza do que viria a seguir, Lucas e Luísa sentiram uma tênue esperança renascer. Estavam em segurança, pelo menos por enquanto, e juntos, enfrentariam o que o futuro lhes reservasse. Apaixonados do Juflix, vocês estão gostando dessa história? Ela continua na parte 2 e estarei esperando por você para vivermos juntos a emoção desse romance.